Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 37. O que não te contaram sobre negócios de impacto. Eu escrevi um artigo em 2017, depois eu atualizei ele em 2019, tá aí na referência. E o artigo tinha esse título, O que não te contaram sobre negócio de impacto. Naquela altura eu queria trazer um olhar um pouco, digamos, lado B, sobre o tema que estava começando a ganhar hype. Hoje ele está muito mais bombado, esse tema, mas naquele momento ainda há caminho disso. E a ideia era mostrar um pouco que não era todo esse glamour que aparecia, né, no horizonte desse tema. Então, naquele artigo, eu listei 8 pontos sobre o que não te contaram, né, sobre esse tema dos negócios de impacto. E eu trago eles aqui porque, relendo, eu os considero bastante atuais. Afinal de contas, o tema de 2017-19, atualização, são 3 anos, com uma pandemia no meio, não, não gerou tantas mudanças assim na maneira como eu estava encarando o tema naquele momento. Então, os 8 pontos seguem valendo. Talvez relendo o artigo e escutando esse podcast, esse episódio, talvez se identifique algum conteúdo ali um pouquinho diferente, alguma visão um pouco distinta daquela que estava escrita, mas os oito pontos seguem valendo. Então é isso. O que não te contaram sobre negócios de impacto? Vamos lá, vamos começar com os 8 pontos. Primeiro é o nome, né? Afinal, qual é o nome correto, se é que existe um nome correto para negócios de impacto? Aqui vale abrir um parênteses para dizer que o próprio termo impacto ele tem sido banalizado, né, recentemente. Então, impacto virou tudo, né? Tem termos do impacto com um viés negativo, impacto ambiental, por exemplo, traz uma carga negativa, ao impacto como algo que não diz nada, né? Negócios de alto impacto tem sido usado muito às vezes em comunicações de startup. Mas enfim, fechando esse parênteses, o termo negócios de impacto, embora ele esteja mais bem recortado do que o termo genérico impacto, ainda, ainda para no ar essa dúvida de bom, qual é o nome correto? É negócios sociais? É negócios de impacto social? É negócios de impacto? E tantas outras denominações. Eu procuro trabalhar com um nome que, digamos, o setor convencionou, que é negócios de impacto. Então, não tem nome correto ou incorreto, mas o nome que se convencionou utilizar como guarda-chuva é negócios de impacto. Dentro dele, os negócios sociais seriam a abordagem mais com cara de modelo Yunus, ainda que hoje em dia isso também já esteja um pouco em desuso. Então, nome correto, afinal, não tem certo ou errado, mas se utiliza negócios de impacto. E é legal, curioso aqui um parênteses, porque no começo dessa história, lá no começo da década de 2010, no Brasil, se utilizava negócios de impacto social. E o social ele foi caindo em desuso, foi atrofiando do termo. Ainda se vê, ainda se utiliza, né, mas basicamente se convencionou chamar negócios de impacto. E aí está subentendido o social ambiental, o socioambiental dentro desse termo guarda-chuva. Por um lado é legal, você tem um termo demarcando como um carro abre alas da discussão, mas por outro ele está virando um pouco carne de vaca, muita coisa que se denomina como dentro desse espectro, colocando uma lupa talvez não seja, não esteja aí nesse lugar. Então, o primeiro ponto, o que não te contaram é o nome. Não tem um nome certo ou errado, mas tem um nome convencionado, que é negócios de impacto, e que já tem uma ampla discussão, materiais, referências sobre o que é que um
um empreendimento, qualquer que seja, para ele se denominar um negócio de impacto, o que ele precisa ter como critérios? Isso já está resolvido, está aí na referência. Depois você dá uma olhada lá quais são esses critérios. Bom, o segundo ponto é relacionado a formato jurídico. Também se escuta com frequência de que o CNPJ é apenas um meio, né, desse empreendimento para potencializar ou maximizar o seu impacto. Concordo com isso, mas na prática não é bem isso que a gente vê, né? Porque o que predomina é o CNPJ de empresa. De longe ele é o carro-chefe, lembrando que a gente ainda não tem um formato jurídico específico para negócios de impacto no Brasil. Vários países já têm, aqui esse debate ainda está rolando e ainda não temos. Então, o CNPJ de empresa acaba sendo um pouco do carro-chefe que predomina essa agenda dos negócios de impacto. Acho que vale lembrar também que o CNPJ, concordo que ele é um meio para potencializar o impacto, mas nesse caso ele também é uma moldura, ou seja, ele dá um pouco do contorno de até onde esse empreendimento de impacto, dependendo do CNPJ dele, ele pode alcançar. Exemplo, se ele é um CNPJ sem fins lucrativos, uma associação, né, vulgo uma ONG, ele não vai conseguir captar determinados tipos de investimento. Então, nesse caso, o seu CNPJ é uma âncora, ele dá uma travada para que ele alce voos mais longos. Para que ele consiga isso, nesse exemplo hipotético, ele vai precisar ter um CNPJ de empresa, porque apenas por esse caminho de CNPJ de empresa é que ele consegue alçar voos mais longos que ditam, né, a caminhada desse setor. Então, acho que essa é uma questão importante. Então, o que não te contaram não tem um formato jurídico próprio, nem específico para negócio de impacto. Em teoria, um CNPJ de uma associação / uma ONG, um CNPJ de uma cooperativa, um CNPJ de MEI, um CNPJ de empresa, todos eles podem, em teoria, ser um negócio de impacto, ainda que na página 2 dessa conversa, isso pode ser uma âncora ou uma vela que impulsiona esse empreendimento para outras direções ou que segura ele, limita ele para outros voos. Se eu não te der, eu morra. Tá com a moléstia, a cachorra. Não corra, não corra. Eu te pego. Terceiro ponto aqui é relacionado a... Fala-se tanto negócio de impacto, ele precisa balancear duas coisas. Ele precisa parar de pé financeiramente, ou seja, um negócio, e ele precisa gerar impacto positivo, impacto. Então, entre essa suposto equilíbrio entre duas dimensões do impacto e do negócio, qual delas vai ser o balanço, né? Qual que vai determinar o rumo do negócio de impacto? E a gente escuta, às vezes, falas super bonitas dizendo que o equilíbrio, o suposto equilíbrio é o sonho, né, a ser almejado, e que, em tese, esses negócios vão surfar ao longo da sua jornada esse equilíbrio com facilidade. Não é verdade. Muitas vezes, ao longo da jornada, o negócio vai priorizar uma ou outra dimensão, e aqui eu não estou dizendo que ele vai abrir mão de uma ou outra dimensão, mas que ele vai enfatizar uma dimensão em detrimento da outra, dependendo da jornada, do momento da jornada em que ele estiver. Claramente em jornadas mais iniciais e de preparação para crescimento, provavelmente esse negócio vai priorizar a dimensão de negócio, ou seja, de sustentabilidade financeira, porque ele precisa parar de pé, né, sobreviver. E às vezes nesse ponto algumas nuances de impacto podem ficar de forma secundária nessa discussão. Então essa prioridade ela é uma tensão permanente na jornada de um negócio de impacto que tende a buscar um equilíbrio entre as duas vertentes de negócio e de impacto, mas não é tão simples e bonito quanto nos contam. A quarta questão aqui é a tal da escala. A gente escuta muito isso, a gente vê isso em chamadas de aceleração, em fundos e por aí vai, que precisa ser um negócio escalável. É isso que o mercado busca. Mas
o que não nos contam é que nem todo negócio de impacto é ou será escalável. Ora, às vezes ele não é e ou não será, ou às vezes ele não quer ser escalável. E o fato dele não ser e não querer ser tira a força dele ou faz com que ele não seja um negócio de impacto? Profundidade do impacto também não caberia aqui? Ou a gente só precisa de escala e não de profundidade? Na verdade, a gente precisa de todas as coisas. Então, aqui a tal da conversa da escala é: todo o mercado busca escala, obviamente, porque tem um modelo de negócio por trás ali, da lógica desse investimento. E geralmente, lembrando, esses escaláveis, quase que 100% deles têm um CNPJ de empresa, porque é o que encaixa nessa lógica de equity e de modelo de investimento, de crescimento. Então, e tudo bem, não estou nada contra isso. Aqui o que eu quero trazer é que existem outras maneiras e outras abordagens que não apenas esse do caminho, entre aspas, natural da escala. Então, o que não te contaram sobre escala é: existe vida além da escala. A escala não é o único caminho, entre aspas, de sucesso de um negócio de impacto, ainda que seja bem mais difícil encontrar na prática modelos, exemplos, cases, que não por esse caminho da escala e do sucesso. O quinto ponto aqui é de não gerar receita. Ainda, convém lembrar. Como assim? Não é um negócio de impacto? Ele não tem que parar de pé financeiramente? Sim, esse é o conceito da ideia do negócio de impacto, mas muitas vezes esse negócio está no estágio inicial, está se provando, validando o modelo, ou às vezes ele já estava conseguindo validar, vem uma crise econômica como que a Covid gerou e tantas outras, e aí ele fica numa situação difícil, fica em maus lençóis. Então, o que não nos contaram sobre geração de receita é que há sim um percentual alto de negócio de impacto. Se não me engano, o último mapa da Pipe Social trazia um dado na ordem de quase 50%, 40 e tantos por cento de negócio de impacto declarava ainda não gerar receita, não ter receita própria. Então são iniciativas que estão se validando, ainda se provando o modelo. Então, como é que essa galera sobrevive? Se ele é um negócio, sobrevive com ou queimando dinheiro próprio, de próprio investimento, próprio recurso, ou buscando recurso subsidiado. Então, seja editais públicos, fomento, ou recurso da filantropia, recurso não reembolsável ou de doação. Caberia que sim. Então, só para dizer que há espaço sim para esse tipo de recurso aqui, ainda que de uma maneira transitória, ele é necessário para fazer esses negócios saírem dessa jornada de validação e aí sim conseguir caminhar com as próprias pernas. E com isso eu não estou dizendo que eles se tornaram escaláveis. Estou dizendo que eles conseguem ao menos se pagar como um empreendimento, né, de negócio, né, que sobrevive com o próprio capital, com a própria receita. Bom, o sexto ponto aqui é a tal da base da pirâmide. Aqui é um ponto importante, porque no início da jornada do tema dos negócios de impacto, nessa década de 2010, esse termo base da pirâmide, ele era muito presente nas discussões. Então, era negócio de impacto, sempre na conceituação, passava por essa discussão da base da pirâmide, ou seja, tinha que endereçar soluções relacionadas à base da pirâmide, sociais, ambientais, etc. E aí, na esteira dessa discussão, vinha uma outra discussão que era, bom, ok, mas a base da pirâmide ela não pode ser apenas cliente desses negócios de impacto, mas ela precisa ser, né, empreendedora dessas iniciativas. Então, como a base estaria na linha de frente da concepção e da liderança de negócios de impacto que ofereceriam esse tipo de solução. Muito bacana, super potente essa discussão, mas aí a questão é, o que não nos contaram é que, ainda que essa discussão ocorra, ainda que ela exista, a gente não vê ainda com tanta frequência e potência a base na liderança, nas referências como empreendedoras de negócio de impacto, seja negócio de impacto periféricos, seja negócio de impacto em geral. Então aqui eu acho que esse é o ponto. A base da pirâmide ela sai de um lugar de apenas ser consumidora desses negócios, ocupa um lugar de protagonismo, de concepção dessas iniciativas,
ganha sim uma referência, constrói uma identidade como negócio de impacto periférico, mas ela ainda fica numa posição um pouco tentando encontrar um lugar de maior protagonismo nessa discussão mais ampla do setor. Ainda me parece que o negócio de impacto periférico está um certo nicho dessa discussão e que essa discussão ainda, digamos, não se universalizou para todo o setor. Talvez a gente assista isso nos próximos capítulos. Tomara. Nada que você me diga, nada que você me faça, nada vai fazer eu pensar o contrário. Pode me chamar de otário. Bom, o sétimo ponto é onde é que está a tal diversidade e regionalização dos negócios de impacto? Porque isso é um tema que nos conta um pouco sobre ele, né? Então, basta olhar as listas de negócios de impacto para ficar de olho nas revistas aí, basta olhar nas listas de casos de sucesso de negócios de impacto e a surpresa é que boa parte desses negócios são liderados por homens brancos de classe média alta de São Paulo. Então, assim, onde é que está a diversidade desses líderes, desses empreendedores que estão à frente dessas iniciativas e onde é que está a diversidade regional dessas iniciativas? Afinal, nessas listagens há negócios comunitários? Há negócios de impacto empreendidos por cooperativas ou por OSCs, né, por OSCs? Há outros tipos de negócio de impacto periféricos e por aí vai. Então, ainda há pouco, né, essa diversidade ela ganhou terreno sim nos últimos tempos, a discussão regional também, mas ela ainda é lateral nessa discussão. Ela não é ainda central nessa discussão. E vale lembrar que quem produz essas listagens geralmente é um olhar de dentro do eixo e que não se esforça muito em enxergar um monte de iniciativas de negócio de impacto interessantíssimas que estão pipocando fora do eixo. Tem um monte. Só que essas listagens não conseguem capturar porque não estão com os seus holofotes ligados longe do que está acontecendo do eixo. Simples assim. Bom, último ponto e oitavo é os chamados patinhos feios. Eu gosto dessa expressão para trazer aqueles tipos de negócios de impacto mais diferentões desse modelo da régua padrão, que é negócio de impacto empreendidos por organizações da sociedade civil, por cooperativas, negócios comunitários, negócios periféricos e tantos outros que coabitam esse grande campo do negócio de impacto, de certa forma compartilham desses preceitos do negócio de impacto, disputam espaço nessa agenda, mas parecem viver ainda no seu anexo, ou não está no centro ainda dessa agenda. Então elas acabam recebendo um pouco menos de atenção e menos recurso, menos apoio, e elas vão ficando um pouco à margem, tentando encontrar, se conectar, construir uma identidade própria na esteira do campo de negócio de impacto mais amplo. O que não nos contaram aí é que, primeiro, que existe sim esse olhar mais de patinho feio para essa turma, e afinal, quem é que está apoiando essa turma? Quem acelera, quem financia? Ainda são poucos. Ainda que a gente tenha já organizações mais focadas nessa galera, que bom, mas ainda são poucos os que estão fazendo isso. Então, acho que a tendência aqui é esperar um crescimento robusto em quem apoia, em quem fomenta, em quem investe nessa galera que eu chamo aqui de patinho feio. Lembrando, para fechar, que os patinhos feios, eles muito provavelmente, estão operando em mercados ainda mais desestruturados, que requerem ainda mais tempo de validação desses modelos e que, portanto, têm um risco muito maior em termos de investimento. Então, ou seja, eles precisam ter uma atenção mais que redobrada, um apoio mais que redobrado para que eles consigam, de fato, um lugar ao sol nesse setor. E é isso, jornada nada fácil dos tais patinhos feios. Bom, resumo da ópera então. O que não te contaram sobre negócio de impacto é que é uma agenda potente que veio para ficar,
que existe sim uma narrativa majoritária que acaba não revelando esses outros lados, esses outros aspectos que eu listei aqui muito rapidamente, porque ainda há quem acredite que falar sobre esses outros aspectos é queimar a agenda que ainda está se consolidando. Não é queimar a agenda, é dizer a real e ser intelectualmente honesto aqui. Lembrar que essa agenda ela não é monolítica, que ela tem sim várias expressões, vários sotaques, várias vertentes, e que ótimo, né? E essas várias expressões têm procurado encontrar o seu lugar nessa discussão, se colocar nesse contexto, isso é muito bom. Para enxergar essas várias expressões e percebê-las, é preciso sim um esforço maior nosso, é preciso cavar mais fundo, é preciso mais proatividade. É o que eu tenho tentado fazer e venho fazendo aqui na raça. Mas, obviamente, às vezes bate uma tristeza com a sensação de pregar no deserto. Segue o baile, a gente segue na luta aí sempre. E, portanto, há espaço sim para outros tipos de negócio de impacto, para quem quer empreender, para quem quer apoiar, para quem quer financiar, para quem quer dinamizar, para quem quer apoiar na mensuração, etc. Há muito espaço para outros tipos de negócio de impacto e que o Brasil tem muito a ver com isso. Se você também olha e é impactado pelas narrativas majoritárias, pelos cases de sucesso, senso comum desse tema, desse setor, saiba que você vai precisar arregaçar a manga e abrir espaço para construir, valorizar essas outras expressões que a narrativa principal, carro-chefe, que predomina no setor, não vai mostrar. Acho que isso hoje já não é tão mais duro quanto era há poucos anos atrás, porque já tem muita gente fazendo isso e construindo isso. Então é basicamente encontrar qual dessas tribos você se identifica, qual dessas expressões, e se conectar a ela e seguir em frente, remar junto, porque precisamos de muita gente ainda para seguir em frente nessa caminhada. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí na referência, na descrição, o artigo que eu escrevi, que gerou anos atrás, né, essa ideia agora do podcast. Tem material sobre o que são negócios de impacto, o conceito que já está bem amplamente debatido. E é isso. E a trilha sonora do Seu Pereira e Coletivo 401, banda aí paraibana, muito boa. Valeu, gente. Se cuidem, um abraço e até a próxima. A minha cara tá com tudo e festa que eu tô em desgraça. Lasca um raio a minha testa. Se eu tô de pirraça, nada que você me diga, nada que você me faça, nada vai fazer eu